Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos por aqui, a nossa live de hoje. Boa tarde para quem já almoçou, né? Oi, Rita, tudo bem? Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Fernanda, advogada, né? Especialista em direito das escolas, e ela vai estar com a gente para poder falar sobre como construir um contrato de sucesso dentro das nossas escolas. E, gente, esse tema eu escolhi assim com muito carinho, porque há um tempo atrás eu não entendia o porquê eu precisava ter um contrato, né, dentro da instituição. E hoje eu percebo que é muito importante mesmo, e eu trouxe então a Fernanda para poder conversar com a gente. Eu já vou chamar ela aqui e a gente já vai começar enviando a nossa live. Enviem aí para 5 pessoas, eu envio daqui. E a gente vai trazendo mais pessoas com a gente. Oiê! Oi, tudo Bem? bom? Tudo e com você? Tudo certinho, graças a Tá me Deus. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Tudo certo, tô te ouvindo também, tá? Que Quem já tá com a bom, que gente aí, bom. pode colocar se tá nos ouvindo bem, se estão nos vendo, se tá tudo certo com a live. A gente já vai Aumenta aqui um começar aqui pouquinho. então. Fernanda, eu vou enviar aqui a live para algumas pessoas, para a gente poder começar a trazer uma galera aí que se Vou interessa enviar por aqui esse também. assunto. E cada vez a gente vai crescendo mais, né? Com certeza é muito importante Claro. para todo mundo aqui. Então, bora lá começar. Fernanda, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para que tu te Obrigada. apresente já para quem está nos assistindo. Fale um pouco de você, do seu perfil, do seu trabalho e se sinta à vontade. Tá ótimo, obrigada, Stefana. Bom, prazer estar aqui, né? Novidade para mim na live com vocês. Aliás, para mim, o Instagram é um pouco de novidade, estou começando por aqui. Mas eu sou advogada já há mais de 15 anos. Nossa, Na verdade, assim, a minha história, a minha família é da educação, né? Meus pais eram professores e meu pai terminou a carreira aí como supervisor de ensino. Aqui em ai que São Paulo bacana. é o supervisor de ensino. No Sul, é o superintendente, né? Tem a Uhum. superintendência de ensino e aí cada estado tem um nome diferente. Mas o meu pai era supervisor de ensino e trazia muito trabalho para casa. E era eu que ajudava ele aí com os regimentos, Já tem uma bagagem aí. PPP, calendário, matriz curricular, enfim, isso desde os 13 anos. Mas fui fazer direito, mas a educação atrai a gente, não tem como, né? E O aí acabei. mosquitinho pica assim, a gente fica Não, com não aquilo, tem né? Não como. adianta. E aí acabei me especializando na legislação educacional, me especializei em direito educacional e o escritório acabou se especializando no mercado educacional. Então foi uma época de transição, mas hoje 100% dos nossos clientes são escolas. Né? E Que entre bacana. os advogados aí da área, a gente ainda tem uma divisão, né? Tem os advogados que se especializaram aí na educação superior, e a gente ainda tem, então, praticamente 98% dos nossos clientes é educação básica, né? As escolas de educação infantil, fundamental e médio. E aí a gente atende todos os... Então a gente trabalha, a gente vivencia a realidade das escolas, né? Em todas as vertentes. Seja nas questões de regularização de escola, ou da abertura, né? Do credenciamento da Sim. escola como escola totalmente nova. As questões contratuais, trabalhistas, enfim, a gente acaba atendendo, ajudando os líderes, né, os gestores Uhum. educacionais em todos os problemas, que não são poucos, né, Stefana? Sim, Que envolvem uma escola, em todas as questões, as dificuldades. E é sim, importante porque a escola não é como um outro negócio qualquer, sim. né? Eu acredito muito, eu sempre trago isso muito para os meus gestores, né, para os nossos do pessoal que vira parceiro, né? A gente, todo Sim. mundo caminhando junto para que a escola cresça, progrida. Que é importante você ver a sua escola como uma empresa, né? Ter Eu falo uma muito gestão, isso. então, ter uma gestão profissionalizada, né? Você precisa de um marketing profissionalizado, a gestão precisa ser profissionalizada, o seu pessoal precisa ser treinado. Então, tem uma série de questões
E o jurídico não é diferente. O jurídico passa um pouco por tudo isso, né? Então, de nada adianta você ter um excelente regimento se a sua equipe não está treinada para aplicar e tratar aquele regimento. De nada adianta ter um excelente contrato de prestação de serviços se a sua equipe não está treinada para aplicar esse contrato e para informar sobre esse contrato, por exemplo, na fase de matrícula. Né? A fase de matrícula é uma das fases mais importantes, é a porta de entrada. Nossa, com certeza. Né? E aí, se você não está engajado, se não está preparado, o processo depois fica complicado. É um conjunto, né, Fernanda? É um conjunto de coisas que a gente vai construindo dentro da instituição, e eu posso falar como gestora, que eu recebo muito essa pergunta, assim, né? Mas por onde eu começo, né? Qual é o primeiro passo? Eu tô querendo, hoje mesmo pela manhã, eu atendi uma gestora, né? Hoje ela é supervisora numa escola e ela está abrindo a escola dela. E ela disse, eu tô sentindo muita dificuldade nessa questão burocrática, né? E eu ainda disse pra ela, assiste a live, porque a gente vai falar um pouco sobre isso no início. Porque realmente, né? A gente precisa organizar desde o início, pensando já em todo esse processo da escola, como um todo. É um prédio que a gente está construindo, que essa base ela precisa estar muito boa, né? Essa estrutura, se ela não tiver muito fortalecida, o prédio pode desabar a qualquer hora. Então, é realmente o que você falou, né? Por trás de uma escola existe uma empresa. E a gente precisa entender sobre isso. E eu acho que o contrato é algo que fala, né? E você vai entregar sobre isso aqui também, sobre os deveres e os direitos e a clareza. Eu acho que é o que mais ajuda ali. Ambos se comprometem, né? Exatamente, porque assim, o sucesso da escola, então assim, acho que quando o líder, o gestor, se ele não tem essa visão, eu acho que ele é a pessoa que tem que ter a visão do todo, né? Essa é a responsabilidade dele, é o trabalho dele. E o contrato, na verdade, se a gente for parar para analisar, o contrato nada mais e o pessoal da educação infantil gosta muito, né, disso, a minha filha fala muito isso, é cumprir os combinados, né? E a gente colocar no papel os combinados, né? Quais são os combinados? Por isso que é muito importante, no processo de matrícula, quando chega um cliente novo aqui, na consultoria principalmente, a gente tem um protocolo de atendimento. Então, assim, a gente pede uma série de documentos para a escola para a gente entender quais são os pontos críticos daquela escola, né? Porque talvez na sua escola você tenha uma determinada dificuldade que não acontece em outra escola lá. Cada um tem a sua realidade, né? Exatamente. Então, assim, a gente pede geralmente alguns documentos. O contrato é um dos documentos que a gente pede, mas a gente sempre conversa muito sobre o processo de matrícula. Né? Então, um contrato bem feito, mas que o pai precisa estar ciente desse contrato. Quais são os nossos combinados? Porque se ele entra, né, se ele está na escola concordando com esses combinados, a chance de você ter um problema durante o processo, né, o ano letivo, ela é muito menor. No fim dessa linha, um pai que não teve problema com a escola, está satisfeito, ele é um aluno, é uma matrícula certa para o outro ano. Então, você também não precisa mais gastar no seu marketing, por exemplo. Começa a rematricular muito mais. Nossa, faz muito sentido isso. Então, assim, é uma cadeia, né? As coisas precisam estar bem amarradas. Isso é com o contrato, com o regimento, é com uma série de coisas. Depois não adianta. Eu sei que, como jurídica, é um pouco complicado, né? Lógico que o que está no contrato está valendo. Mas tem coisas e tem detalhes ali do contrato que depois é muito chato você falar para o pai, então lê o contrato, viu? Tá escrito lá, você assinou. Você cria um mal-estar, não precisava. Se a sua equipe na fase de matrícula está bem treinada, você não precisava disso. Mas você tem ali no contrato e você sabe como aplicar aquele contrato. Eu bato muito nessa tecla, né? Eu falo, não é só para cumprir a lei ou a legislação. Tem coisas que você tem que fazer porque é bom para a sua escola, né? A gente tem um sentimento, quando a gente fala de legislação, que parece que vou ter que fazer porque a diretoria quer. Superintendência tem diretoras que dizem para mim que tem medo de falar em lei com as famílias, mas eu digo exatamente o contrário. Eu digo medo por quê? Se é algo bom para todo mundo, se é um acordo que você está entrando, se é esse combinado que vai ser cumprido da sua parte e você espera o mesmo da família, não tem por que ter medo, né? E eu acho que tem coisas...
Desculpa, fala, Stefania, que eu Não, falo eu só muito e queria falo complementar. rápido. Não, não tem problema. Isso que você falou da questão de evitar futuros problemas, eu posso falar por mim. Há um tempo atrás, eu tinha muita incomodação quando tinha uma criança que ia sair da escola por causa dos 30 dias de aviso prévio. Por que eu tinha problema? Porque eu não avisava isso no início, no momento da visita. Hoje, quando a visita vem, eu já digo, olha, a nossa instituição funciona assim, assim, assim. Eu explico tudo, Exatamente. né? E eu já deixo claro no final. Então, caso ocorra algum imprevisto, você sinta a necessidade de cancelamento da matrícula do seu filho, a gente pede 30 dias de aviso prévio. Isso está no contrato educacional, ok? E aí eu continuo a visita. Então a família já vem matricular sabendo que a nossa instituição Sabendo, funciona sabe? E assim. assim, é E eu não bom tenho para. problema algum. Então, é esse o ponto, entendeu? Então, assim, e eu acho que essa argumentação ela é bacana com a família, porque em algumas questões a família vai entender, né? Que você vai falar, olha, eu sei que você gostaria, por exemplo, de sei lá, numa situação específica, mas eu, como escola, não posso. Um exemplo Exato. clássico agora me veio, a bendita da data de corte. Uhum. Ai, mas o meu filho faz aniversário no dia 2 de abril. E a Por causa gente de tem 2 dias, né? E a gente tem muitos casos que a gente acabou absorvendo aqui no escritório das escolas indicando, né? Então, assim, a gente não trabalha em nenhuma ação contra a escola, só nesses casos, porque para a escola, na verdade, ela até toparia colocar aquela criança, até acha que a criança tem condições de estar numa série mais avançada, mas por causa da data de corte, ela não pode. E aí a família entende isso, né? Então, assim, discutir Sim, legislação nem sempre é um calcanhar de Aquiles. Nem sempre é sinônimo de problema ou de uma coisa ruim, né? sim. Pode ser, e se bem tratada, né? Pode ser uma coisa boa para todo mundo. Sim, com certeza. Eu vou pedir, então, já como primeira pergunta aqui que eu recebo também, e eu quero muito tirar essa dúvida contigo, porque na minha época, e isso muda também de região para região, né, Fernanda? Você mais sabe do que eu. Quando eu fui abrir a escola, algumas coisas eram diferentes da lei de hoje. E aí eu recebo muita pergunta de como eu faço, né, para regularizar a minha escola, qual é o primeiro passo? Então, eu vou pedir para que tu contribua com isso, né, com os diretores que estão aqui. Tá, então assim, eu- vamos no primeiro passo, lá no primeirinho mesmo. É Uhum, planejamento, né? Não tem como a tá. gente começar uma. Entenda que uma escola, ainda que pequena, ela ela é um negócio de um grande porte, né? Grande porte no Uhum, sentido que você tem muita coisa para planejar. Então, eu sempre bato nessa tecla porque eu acho que planejamento, se é uma habilidade que você não tem, é uma habilidade que você pode adquirir. E sim, você pode me dizer também, assim, é o que eu sinto, é o que eu faço no meu negócio e é o que eu sinto de todos os uhum, gestores que a gente trabalha. Não tem sim. como tocar uma escola sem Não tem. planejamento. Exato. Né? Então, assim, se você não tem essa habilidade, tem aí vários cursos e vários perfis aí de Instagram ajudando para que você crie essa habilidade, uma habilidade que você pode construir. E na autorização de ensino, na autorização de funcionamento, aqui em São Paulo a gente chama autorização de funcionamento, em outros estados a gente chama de credenciamento, isso não é diferente. Então, assim, o ideal é que você primeiro obtenha essa autorização para depois começar suas atividades propriamente ditas. Sim, Na prática, a gente sabe que isso nem sempre acontece. Então, para quem já está em funcionamento, esse planejamento é ainda mais importante. Porque muito sim. provavelmente você está atuando e ninguém sabe muito ainda da sua existência, ninguém entenda, ninguém que poderia te fiscalizar. Mas a partir do momento que você levar sua documentação lá, eles vão saber. Né? E aí você precisa ter certeza que você cumpre as exigências. Então, assim, o Cumpre os primeiro passo, combinados também. os combinados. Uhum, Então, assim, o primeiro passo é entender quais são essas exigências, né? Então, a gente tem aí uma série de exigências documentais. Então, a gente divide aqui no escritório em três grandes blocos, né? Tem as exigências de documento, que são aquelas que a escola precisa ter. Então, é contrato social, um CNPJ que tenha o CNAE lá, o código de ocupação correto, você precisa de um contrato de locação. Alguns estados exigem prazo para esse contrato de locação, outros não. No caso
das escolas só de educação infantil, a gente tem que falar de município, né? Tá. Vocês vão fazer parte da rede municipal de educação e tem que obedecer à legislação municipal. Sim. Isso é regra geral. Então, assim, eu tenho que entender se o meu município exige um prazo no meu contrato ou não. Então, esses são se eu tenho que levar certidões negativas, né, de dívidas, enfim, de cartório. Então, esse é um tipo de documento que você tem que obter. Um outro bloco são os documentos que você tem que elaborar. Então, ali vão te pedir normalmente requerimento, termo de capacidade máxima. Tem uma série e varia também, mas os mais importantes, e é onde geralmente existe mais dificuldade, é no regimento e no projeto político-pedagógico, né, no PPP. Sim. E um outro bloco de exigências, que também é muito importante, é a questão do prédio. Sim. Então, veja, se você junta todos esses documentos, apresenta na Secretaria de Educação, vamos chamar assim para a gente generalizar o nome, e ele te pede uma alteração no seu contrato social, ok, é uma alteração fácil de fazer. O grande problema é se ele te pede uma alteração no prédio. Isso envolve tempo, envolve dinheiro. Com certeza. E às vezes você não consegue fazer. Então, assim, eu já tive casos que o corredor era muito estreito. Como é que você aumenta o corredor da sua casa? Não tem. Não tem como. A escada era em leque. Escada em leque é outro problema, assim, que ninguém nunca aceita. Escada em leque. Envolve a segurança dos crianças. Exatamente. Mas assim, como é que você muda a escada? Você vai mudar de prédio. Então, por isso que o planejamento é muito importante, entendeu? Você precisa saber o chão que você está pisando. Então, sabe, parece... Fernanda, que quando eu decidi mudar de prédio, eu tinha um outro espaço, acabou ficando pequeno e tudo mais. Em 2016, a gente percebeu que não tinha mais para onde crescer e a gente decidiu, então, vir para esse espaço aqui. Antes de anunciar para as famílias, antes de bater o martelo e decidir que a gente realmente viria para cá, eu fui na prefeitura, eu fui na vigilância sanitária, né? Eu fui e fiz assim uma varredura do que eles tinham para me dizer relacionado a esse prédio, né? E do que eu precisaria alterar para ver se era viável ou não, que foi o meu planejamento, né? Porque se eles me dissessem, olha, não tem como fazer uma escola aqui, né? É praticamente impossível, ou você tem que fazer isso, isso e isso, e eu olhasse e dissesse, não, isso aqui eu preciso de muito tempo para fazer, porque eu tinha pouco tempo para poder fazer essa reforma, e então eu também desistiria. Então, eu acho que isso também é importante, que condiz com o que você está falando, né? Senão depois, com as crianças dentro do prédio, começa a incomodação, o seu estado de humor, né? Com todos esses desafios que você vai passar não vão ser bacana, você vai receber fiscalização o tempo todo, as famílias vão perceber isso, então começa toda uma insatisfação da sua escola assim, né? por causa de tudo isso. Sim, e assim, Stefania, eu vou até um pouco mais longe, porque eu já acompanhei isso muitas vezes. E aí, por exemplo, você já reformou, você já investiu dinheiro, você já investiu tempo, as famílias já estão lá, e aí você descobre que esse prédio não dá, não tem condições. Aí você já tem um contrato de locação aí de 3 anos que você vai ter que rescindir. Você vai ter que mudar, você vai ter que alugar um outro prédio, reformar de novo, porque a verdade é que nenhum prédio atende 100%, né? Sempre precisa de uma adaptação para uma escola. Sim. Então, assim, perceba, o trabalho e o custo, quantas vezes eu já ouvi de gestor assim, nossa, se eu soubesse que eu ia ter que colocar tanto dinheiro nesse prédio, eu tinha comprado um imóvel. Porque ele não se planejou. Também. Sim. Então, assim, aí a Secretaria de Educação bate aí e fala assim, agora eu quero que reforma isso. Aí você vai lá e reforma. Mas agora faltou aquilo. Ela vai lá e reforma. Entendeu? Então, assim, vai virando... E tudo vai indo dinheiro. Tempo todo botando dinheiro. Porque no fim das contas, a gente tem um orçamento, né? A gente tem que ser prático. Não adianta... mas a minha escola... Mas a gente tem que ser prático. A gente tem um orçamento para fazer. Chega uma hora que também o orçamento... Tem uma empresa, né? Eu tenho uma empresa. E sem contar... já vivi isso, da Secretaria de Educação, por exemplo, te dá 30 dias para você reformar, para você se adaptar. Às vezes te dá mais 30. Chega uma hora que eu já vi escola fechar. Né? A Secretaria de Educação chegou numa escola aqui de São Paulo, chegou lá com a polícia
e mandou fechar a escola. A dona teve que ligar para os pais, olha, vem buscar seu filho, fica nessa escola, vai fechar. Que situação, Acabou. né? Não, acabou. Porque a escola é uma relação de confiança. Você deixaria Sim, seu filho nessa escola que foi nunca. fechada? Sim, Acabou. é Então, assim, complicado. então é muito sério esse processo, entendeu? Agora, eu acho que vocês e muitos gestores têm medo de começar, né? Principalmente aqueles que já estão com a escola caminhando. E eu costumo dizer que isso é fundamental e uma hora você precisa respirar, se encher de coragem, se determinar a fazer isso, porque eu falo que essa escola que não está regularizada, ela está fadada ao fracasso, né? E eu costumo dizer isso, todo mundo fica um Sim, pouco meio assustado, mas assim, por dois motivos, né? Ou porque você vai crescer, né? Você faz um bom trabalho, você vai crescer. E uma hora você vai ser denunciada, porque quem geralmente denuncia é a concorrência. Ou porque sim. você, por não poder fazer um marketing, por não poder investir na sua escola, por ter que viver meio que escondida, a sua escola não Fica cresce. limitado, né? Sim, E aí você nunca caminha. Então, sim. esse passo é muito importante porque você está numa encruzilhada. Assim, ou você vai, ou você vai perder Aceita aí. também, ou aceita, né? Que não tem para onde crescer, que você vai aceitar aquilo ali que está acontecendo, ou a incomodação futura também, né, Fernanda? Exatamente. Então, assim, Bom, mas o primeiro passo é entender exatamente o sim. que você precisa. E aí você precisa estudar a legislação do seu município para chegar nesse. Eu acho que outro ponto também que é importante falar, e isso eu lembro que eu fiz bastante quando eu decidi mudar, é buscar auxílio. Por exemplo, eu peguei uma arquiteta, né, que me ajudou muito nessa organização, em todo o planejamento do que era necessário para poder receber a autorização de todos os órgãos aqui municipais. Também peguei um auxílio jurídico também de um escritório, né, para a gente poder colocar depois no contrato novo da instituição. Então, eu acho que quando você tem esse embasamento, assim, outros profissionais te ajudando, você não fica naquilo sozinha. Porque eu posso dizer por mim, Fernanda, a pedagogia não me trouxe esse conhecimento, sabe? Então, se eu não buscasse esse auxílio, eu lembro que como engenheiro da prefeitura, eu fui mais de 10 vezes na sala dele e disse, me explica isso daqui, como que eu tenho que fazer? Eu quero entender para poder fazer como vocês precisam, para não gastar tempo justamente ali na frente e muito menos perder dinheiro. Eu não posso perder dinheiro, sabe? Exatamente. Eu vou fazer Exatamente. como precisa, porque eu quero estar regularizada, mas eu preciso ver se é viável, se a minha instituição comporta esse valor, né? Se a gente tem esse orçamento, porque eu não posso dar Claro, um passo maior que a minha perna. Então, acho que isso é muito importante. Isso que você falou faz muito com sentido certeza. mesmo. Eu acho que Agora, uma questão. pode falar. Desculpa. Não, eu acho que uma questão do líder, né? O que você falou é muito correto. Você não aprendeu a gerenciar a escola na faculdade de pedagogia, eu não aprendi a gerenciar escritório na faculdade de direito. E acho que em um momento, eu acho que a grande questão do líder é entender que delegar algumas tarefas é muito Sim, importante, porque de repente você vai se ver não gerenciando a sua escola, né? Não cuidando do seu negócio, porque você está aprendendo direito. Ou sim. porque você está aprendendo engenharia, né? Aqui Uhum. no Em escritório a algum gente tem um. momento isso vai faltar. Vai faltar, né? Aqui no escritório a gente tem um serviço de mentoria, então a gente ajuda os gestores a entender toda a legislação e a gente ajuda não só na legislação, a estruturar todo esse processo. Né? Do Sim. começo ao final, a gente vai conversando sobre o seu processo, sobre a legislação do seu estado e sobre como a gente já fez tantos que a gente criou para a gente já começou a ficar comum. Então, assim, como fazer, né? Como Sim. planejar isso? E Por isso é onde começa? fundamental. Por onde Sim. começa, isso é fundamental. Ótimo. Eu acho que você já respondeu a segunda pergunta que eu tinha, né? Dos riscos que corre, que é isso que a gente falou, né? De perder dinheiro, de muitas vezes se incomodar. Então, eu acho que a gente pode evitar aí fazendo tudo pelo certo. Agora, para a gente poder passar para o contrato, que eu sei que os líderes estão aí ansiosos para a gente poder falar, eu gostaria de te perguntar assim, quando você constrói um contrato, né, com a instituição de ensino, com os seus clientes que procuram aí, como que você começa isso? Para que o líder que está aqui, que não tem contrato, saiba por que é importante esse contrato, né? E esse combinado que a gente falou, que é tão importante, vamos cumprir os combinados. E também como construir esse contrato, né? Qual é o passo a passo aí, o que é importante ter nesse contrato?
Tá, então assim, quando a gente recebe alguém aqui para a gente começar a estruturar o contrato, a primeira coisa a gente faz uma reunião porque eu quero entender a sua escola, né? Eu quero Sim. entender você e a sua escola. Muitas coisas, eu sempre falo isso, seja no contrato, seja no regimento escolar, existe um núcleo ali que é comum entre as escolas, até porque passa por uma legislação nacional, né? Mas eu preciso entender Sim. o que você imaginou para sua escola, né? Ah, na minha escola eu imaginei prestar um serviço assim, eu quero que os alunos tenham aula disso, disso, daquilo, eu quero que a alimentação seja assim, eles vão usar uniforme, a gente vai ter agenda, não, a gente não vai ter agenda, a gente vai ter aplicativo. Eu vou assinar esse contrato pessoalmente com os pais, não, eu vou fazer uma assinatura digital. Então, assim, a carga horária, é bilíngue, não é bilíngue? Como que vai ser a carga horária, né? Geralmente, pré-escola tem uma carga horária mais definida, mas o pessoalzinho ali do Sim. berçário, hoje é 4 dias, amanhã é 5. Então, assim, primeiro eu preciso entender o que você imaginou para o seu serviço, né? Ou que você já tem no seu serviço de educação. E como você cobra, né? Como que você cobra isso? Eu sempre... Falou em mensalidade, a gente já começa a ter problema aqui no escritório. Eu cobro uma anuidade. Ninguém mais cobra mensalidade a partir de hoje. Eu cobro uma anuidade parcelada em 12 vezes, em 13 vezes, pode pagar à vista, não pode pagar à vista, dou desconto, não dou desconto. Então, assim, a gente precisa entender qual é essa estrutura. E aí é Isso isso. eu não entendia, Fernanda. Eu tinha muita dificuldade. Eu não conseguia dizer para os pais que eu tinha rematrícula. Quando tinha a semana da rematrícula e eu tinha que passar o valor e os pais me questionavam, eu tinha vontade de fugir, porque não estava no contrato. Né? Hoje é tão fácil. E não É está tudo no simples contrato. dizer. Então, e assim, precisa estar no contrato e, de novo, né? Precisa estar na mente, sabe? Precisa ter se apropriado dessa forma, né? Porque houveram muito, vou contar aí, talvez tenha alguém ainda que esteja com essa dificuldade, assim, mas houve muita discussão durante muito tempo sobre taxa de matrícula, sobre por que meu filho não tem aula em julho e eu tenho que pagar mensalidade, né? Sim. Então, assim, o que aconteceu? Qual é o sistema? Então, a gente não cobra mensalidade, você não cobra por mês que o aluno frequentou a sua escola, você cobra pelo curso, né? Então, você tem Isso aí. uma anuidade do infantil 2, do kindergarten, do que cada um chama com um nome. Então, para aquela criança frequentar a sua escola e fazer aquele curso no ano, você cobra uma anuidade. Uma anuidade de 12 mil, por exemplo. Essa anuidade vai ser parcelada em 12 vezes. É por isso que a criança não vai na escola em julho, mas você paga a mensalidade. Na verdade, você não pagou a Isso é o mensalidade, valor você do pagou uma ano. parcela da anuidade. A mesma coisa em relação à taxa de matrícula. Então, o que a gente faz? Eu parcelo, em vez de 12, eu parcelo em 13. E aí, essa primeira parcela, que era a taxa de matrícula, já é, na verdade, uma primeira parcela. E isso é muito importante, inclusive, né? Por quê? Porque se o meu contrato é anual, as escolas têm uma característica muito importante. Se aquela pessoa não me paga, é só no final do ano que eu tenho a oportunidade de não renovar essa matrícula. É um novo contrato, né? É um Sim. novo combinado. Então, por isso que essa questão de anuidade, mensalidade é muito importante. E o pai já precisa estar com aquilo, a sua equipe já precisa estar com aquilo, né, na cabeça. Mas, enfim, então, assim, é isso. A gente entende todo o processo da escola para começar a elaborar esse contrato. E aí tem muitos detalhes importantes. Você acho que, não sei se você quer que eu faça uma parte geral ou se você prefere me perguntar e eu vou te ajudando a responder. Porque o contrato, na Falando verdade, pela de Sim, falando pela instituição aqui, pela nossa escola, ó, alguém colocou quanta riqueza de informações. Que bom, que fico bem bom, feliz, que viu? bom. Que a gente possa cada vez mais trazer temas relevantes aqui para os gestores de escola. Quanto à nossa escola, uma coisa que eu sofri bastante, e claro, ninguém esperou, foi um ano atípico, né? Sim. A gente não tinha a cláusula de, em caso de pandemia, epidemia, que a instituição tivesse parada, que a gente cobraria tantos
10% da mensalidade, né? Então acabou que a gente deu um desconto, né? Claro que, graças a Deus, nos organizamos aí por toda a base da escola, mas como todas as instituições, não sabíamos mais qual era o momento que a gente precisava voltar, todo mundo estava buscando essa informação e em setembro retornamos então. Mas uma coisa que é importante colocar nos contratos é justamente essa questão da pandemia, né? Que eu acredito que várias escolas aí acrescentaram, nós acrescentamos também. Sim, na verdade, Stefana, assim, vocês não tinham uma cláusula específica sobre isso e ninguém tinha. Ninguém imagina, né? Ninguém, nenhum, nem eu mesma, quando a gente fazia contrato, eu nunca imaginei, eu acho que o governador vai resolver suspender por algum motivo. Ninguém. Então, assim, saiu muito do padrão, né? Sim. Mas a gente foi tendo as regras, né, sobre como fazer esse desconto, as escolas foram se adaptando com o carro andando, porque era o que tinha, né? Foi uma situação muito atípica. Mas as escolas, né, pelo menos as que falaram, bom, então tudo bem, a gente não tinha, mas agora a gente vai ter para 2021 e para 2022, porque também a gente não sabe efetivamente, com certeza, como que as coisas vão ficar. Para o pessoal do Fundo 2, do ensino médio, o ensino remoto me parece que vai ser um caminho um pouco sem volta, né? Eles se adaptaram bem e parece que, principalmente para o ensino médio, acho que muitas coisas vão continuar. Vai permanecer. O que não aconteceu na educação infantil, que foi totalmente o contrário, né? Foi quase que impossível fazer, tiveram muitos problemas. Mas é isso, é importante que se tenha daqui para frente. E aí, ter definida a sua política de desconto é muito importante. Então, o que você precisa, né? Eu entendo como a legislação está vendo isso. Então, assim, em linhas bem gerais, o que se entendeu? Que ainda que eu esteja prestando um serviço de uma forma diferente do contratado, do inicial, eu estou prestando um serviço e por isso eu preciso ser remunerada. Então, os descontos vieram muito em cima da alimentação e em cima dos cursos extras, né? Do balé, da natação, o pessoalzinho... Que não estavam sendo prestados, sim. Que não estavam sendo prestados. Então, assim, o pessoalzinho, somente do semi-integral, integral, o desconto veio muito nesse acréscimo da carga horária. Sim. Mas você precisa ter uma política de descontos definidas. Por quê? Você precisa saber até onde você pode ir. Né? Então, assim, eu vou dar muitos descontos para manter os alunos. Às vezes não vale a pena. Né? Porque às vezes para manter aqueles alunos, o seu custo vai ser muito maior e você quebra. Então, se a gente... E vem também de encontro com o planejamento, né? Com o planejamento. Você vai saber que você pode fazer. É a bendita da planilha de custos, né? Nessa época de rematrícula se fala muito disso. Todo mundo me pergunta, mas eu tenho que ter uma planilha de custos? Eu falo, tem. Mas porque a legislação... Não é. A legislação manda, ok. Tem lá uma determinação de planilha de custos para se justificar os reajustes das anuidades escolares. Mas você precisa ter uma planilha de custos. Né? Então, veja que a consultoria... Se você não tem essa noção, se você não tem essa clareza, você aceita. Então, veja que a consultoria jurídica, ela vai um pouco além do jurídico propriamente dito, porque como a gente acaba criando essa relação muito próxima, e muita coisa vai da experiência, né? Muitos dos nossos clientes ligam e falam assim, doutora, eu estou querendo fazer uma política de desconto assim, o que você acha? O que você está vendo aí, né, das outras escolas, do que está acontecendo? Então, assim, isso, a questão da cláusula é essa, da suspensão, né? Não tinha, ninguém tinha. Então, assim, não se sinta culpada, ninguém tinha, mas a partir de agora tem que ter. Tem que inserir lá uma cláusula explicando, né? Vai ser ensino presencial, vai ser o híbrido, a necessidade de pagamento ainda que seja o híbrido. Uma coisa que a gente está colocando nos contratos que é muito importante, a ciência e a obrigatoriedade de cumprir os protocolos de segurança, né? Você não pode correr o risco de o pai... Você pedir, sei lá, que use máscara e o pai chegar e falar, então meu filho não vai usar. Não. E depois você responde por isso, né? Coloca exatamente. Então, assim, e você sabe, né, Stefania, você já tem bastante tempo de escola. Depois que você matriculou aquele aluno, para tirar ele é bem complexo, não é assim? Ele não quer usar. Não é como um outro serviço, né? Que você vai lá,
rescinde, fala, não quero mais você aqui, acabou. Não é mais comum no serviço. Depois que aquele aluno está na sua escola, então, para o ensino híbrido, a gente vem colocando esse tipo de cláusula, né? Como vai ser. Acho que quanto mais clarear toda a rotina da escola, toda a responsabilidade que a escola tem e tudo que a escola espera das famílias, melhor vai ser esse contrato, né? Mais vai ser um contrato de sucesso. No nosso contrato, nós temos até a questão de medicamentos, né? Medicamentos só são oferecidos diante de receita médica atualizada e diante de 2 profissionais. Então, assim, não adianta a família bater pé. É só hoje, eu vou pedir amanhã a receita para o pediatra. Por favor, dá hoje o remédio, não posso ir até a escola. Não, a gente não pode. É responsabilidade da instituição. Tá aqui, né? Tá assinado em contrato. A família já sabe disso desde o início. Então, é realmente o que está sendo colocado ali no contrato. E toda a rotina da instituição, ela está muito clara nesse nosso contrato, né? A criança que inicia, ela tem um período mais curto que ela frequenta na escola, que é a adaptação, o período de acolhimento. E normalmente surge a dúvida, eu pago o período de adaptação normal? Sim, quando a criança inicia, né? Já desde o primeiro dia, a vaga da criança já está sendo reservada dentro da instituição, está lá no contrato, conforme a gente acordou com você no momento da visita, e o valor é cobrado normalmente na mensalidade, né? No valor da anuidade. E tem uma questão, Stefania, que eu sempre trago, você me perguntou, né? Como que você estrutura esse contrato? Que eu sempre trago com eles. Então, assim, algumas coisas são temas específicos de contrato. Outros assuntos são específicos de regimento escolar. Né? Então, assim, isso em regra, né? Essa é a divisão. Agora, por exemplo, você sente que na sua escola você já foi questionada pela adaptação, por exemplo, por uma questão de rotina, do remédio, muitas vezes. E a verdade é que pai não lê regimento escolar. Então, isso nós vamos colocar no contrato. Então, às vezes, até esse tipo de joguinho, vamos dizer assim, a gente acaba fazendo. Porque o contrato é uma coisa mais direta, né? O regimento acaba ficando muito... O regulamento da escola, às vezes, mas tá lá no site, tá à disposição, mas o pai não lê. E tem mais valor o contrato também, né, Fernanda? Então, eles dão mais importância em olhar o que eles estão assinando. Então, assim, juridicamente não tem mais valor, não é uma questão de ter mais valor. O que acaba tendo mais valor? O pai acaba dando mais importância porque é ali onde mexe no bolso dele, né? Ali onde diz o direito que ele paga. Então, ele acaba dando mais importância. Agora, voltando, né? Eu vou bater nessa tecla sempre. E a sua equipe precisa estar preparada para isso. Olha, a gente tem um contrato e também tem um regimento. Eu sempre gosto de sugerir que a escola faça um resumo do seu regimento, sabe assim, do seu regulamento, daquelas mais importantes. E dá para o pai no ato da matrícula. Explica para ele, olha, aqui na escola a gente não dá remédio. Ou então os remédios que a gente dá é só com receita. São só remédios que podem ser oferecidos por qualquer pessoa, né? Que não precisa de uma habilitação como de uma enfermeira ou de uma auxiliar. Uma outra questão importante, se essa criança tem restrição alimentar, a gente consegue atender essa criança que tem restrição alimentar, né? Então, assim, esse tipo de adaptação, eu entendo, né? Para mim, é muito fácil entender que a vaga daquela criança já está reservada no período todo que ela contratou. Ela vai vir 2 horas por dia porque ela está em fase de adaptação. Para mim é muito fácil, mas para o pai, às vezes, não. Então, a questão do material... Mas só 2 horinhas, você vai me cobrar o valor normal? Essa pergunta a gente já ouviu bastante. Tem uma frase, né? Porque eles querem... mas assim, as pessoas também não podem ser injustas, né, umas com as outras. Essa é uma frase do Vitor Damasio que eu gosto muito. Ele fala, não me peça de graça a única coisa que eu posso te cobrar. Afinal de contas, a gente vive disso, né? Eu queria muito poder fazer altruísmo, né? Poder atender e ajudar todo mundo e ter de repente você tem uma escola comum, mas a gente vive disso, isso é nosso negócio, né? E tá tudo bem em relação a isso, eu não vejo como um problema, porque eu também estou fazendo o meu melhor, né? Então tá tudo bem, tenho o meu melhor trabalho, a sua contraprestação e tá tudo certo, mas precisa acontecer, né? Com certeza.
Nossa, muito importante falar sobre isso, viu? Eu acho que quem está aqui com a gente, né, quem está prestando atenção aí no contrato, na regularização, faz muito sentido mesmo, porque eu pensando como profissional, a pedagogia, a universidade não me preparou para isso. Então, quando eu decidi abrir a minha escola, eu era muito verde em várias questões, né? Sim. Falando de regularização, contrato, então nem se fala, né? Eu realmente me sentia insegura e hoje eu percebo que era também por não ter esse acordo claro, né? Porque eu me sentia muitas vezes pressionada, né? Cobrada pelas famílias, mesmo que eu estava fazendo um bom trabalho, mas parecia que não, porque esse acordo não estava claro. Quando está tudo num contrato, quando a gente já fala isso numa visita, quando a gente reforça isso se tiver necessidade, eu acho que a gente se sente muito mais amparado diante disso. Olha, está aqui, nós estamos Com cumprindo os certeza. nossos deveres enquanto instituição, né? Então a gente espera o mesmo de você. E quando houver algum desafio, né, algum imprevisto que você precisa lidar com a família, você vai chamar a família dentro da sua sala, isso eu faço aqui na instituição, e você vai reforçar esse contrato. Vamos ler de novo? Vamos fazer aqui na minha sala isso? Você tem alguma dúvida? Eu posso te ajudar? E a gente vai cada vez mais se encaminhando, sempre pensando nessa clareza, né, em cumprir a responsabilidade da instituição e esperar o mesmo da família. Eu acho que como você coloca assim essa escola, empresa, precisa ser muito bem planejada, precisa ter esse contrato, né? Precisa a equipe estar preparada para realmente apresentar tudo isso e cumprir com os seus deveres. Eu acho que faz muito sentido aí, viu? Gratidão por todo o teu conhecimento apresentado. Imagina. Esses dois assuntos, regularização e contrato, e tem assunto para a gente fazer uma live por Ficar o tempo todo aqui conversando, né? Vamos entrar à noite aqui, Fernanda, conversando. É verdade. Mas só para. Eu gosto muito quando eu ouço você falando, e tem mas, e eu acho que vocês batem numa tecla que é muito importante. Assim, isso ajuda o jurídico, né? Vocês precisam ter posicionamento. Então, assim, receber aquele pai, seja no começo de uma relação, né? Como numa primeira visita, seja quando você tiver um problema, se sentindo na mão dele, né? Ou com aquela sensação de, mas será que eu fiz mesmo alguma coisa errada? Porque eu não tenho certeza, não tenho clareza do que eu estou fazendo. Eu não tive um apoio jurídico, eu não tive um apoio, uma assessoria na minha gestão. Eu não É muito complicado porque você passa essa insegurança, né? E nem sempre manter aquele aluno na sua escola é a melhor solução, né? Às vezes é melhor você perder uma matrícula, mas manter o seu posicionamento, essa clareza para todos os pais, né? Principalmente hoje na era dos grupos, de WhatsApp, né? Já aconteceu aí? Já aconteceu de chamar uma família no início do ano passado, aconteceu isso. Chamei a família, né? A gente havia feito a visita, apresentei contrato, mostrei todos os nossos diferenciais, todo o nosso espaço, né? A nossa proposta educacional, onde eu tenho um posicionamento de certeza que a nossa proposta, ela é uma proposta de excelência, eu estou sempre disposta a cada vez evoluir mais. Nós não somos perfeitos, não, mas nós estamos sempre em busca, né, do melhor para os nossos alunos. Então, assim, se a família veio conhecer, a família se agradou de tudo isso, né, percebeu que essa instituição atende às necessidades que ela tem, a prioridade para o desenvolvimento do seu filho, né, para a aprendizagem, pela educação infantil dele, então a família optou pela nossa instituição. Agora, a instituição está cumprindo com todos os deveres, está disposta a atender a família o tempo todo que está vindo, né? Reclamar disso, reclamar daquilo, pedir isso, querer algo além do contrato, né? Exigir um atendimento diferenciado. Olha, eu não posso ser injusta. Eu chamo a família aqui dentro, isso aconteceu no ano passado, e com todo respeito, com o meu posicionamento de gestora, olha, eu compreendo que talvez vocês não estão satisfeitos na nossa instituição, mas nós prezamos pelas relações saudáveis, nós prezamos pelo ensino de qualidade, então eu agradeço por vocês atenderem, né, escolherem a nossa escola, mas a nossa escola não deseja mais atender essa criança, então a gente convida vocês a buscarem outra instituição. E ponto, né? Porque senão você acaba prejudicando outras famílias, porque aquela família não se adaptou ao seu centro. E isso pode acontecer.
né? Exatamente. Não tem problema É isso nenhum. mesmo. E eu me É senti isso. muito segura em falar, sabe, Fernanda? Há um tempo atrás era aquela coisa, ai, não, eu não quero perder aluno. Não, não é perder aluno. É você realmente fazer o seu trabalho com qualidade e você ter certeza que você faz com qualidade e que nem todo mundo precisa optar necessariamente Concordar, e amar o seu exatamente. trabalho, E né? tá tudo Eu acho bem, que isso é muito... E tá exatamente. tudo bem. É, É, tá tudo bem. Eu gosto de falar isso, né? Tá tudo bem, tá, nem todo mundo, você não vai agradar todo mundo. Mas eu acho que isso é muito importante, porque ainda mais hoje, na era dos grupos de WhatsApp, as informações correm numa velocidade, né? Que às vezes a gente nossa, não dá nem conta. E uma coisa exato. boba, às vezes, acaba virando um furdunço. Então, assim, a gente teve É. muito isso nessa época agora de pandemia, né? Ah, mas eu quero um contrato, eu quero um desconto. Olha, a política da nossa escola é essa. O pai vem para se enquadrar na escola. Não pode ser muito diferente, senão daqui a pouco vocês vão virar aula particular, né? Para esse aluno eu faço assim, para esse aluno eu Exato. faço assado. Não dá. E quando a gente sente essa segurança, aí eu vou falar até como mãe, né? Você fala, poxa, é aqui. Porque no É fim das aqui. contas, o que a gente quer é um lugar que a gente sinta segurança de deixar nossos filhos. Exato. É O muito fim da importante. linha é esse. Se você sente essa segurança, essa firmeza, poxa, olha que legal, né? É lá que você quer. Você fala, poxa, que bom, Você né? não É vai aqui sair que por eu... qualquer motivo, né? Você sabe que realmente é aquilo Exatamente, que é o melhor para o seu exatamente, filho. É. E sabe que, exatamente. terminando esse assunto, né, dessa família, quem está aqui comigo e é diretor vai saber, essa família que não se adaptou à sua escola, provavelmente ela vai ficar de escola em escola, e foi isso que aconteceu, né? Não vai se adaptar com nada, né? Vai continuar com essa exigência, porque, na verdade, o problema está nela, de não conseguir, né, um acordo, de não conseguir, talvez, colocar a situação de uma forma mais clara, né? De ter a compreensão, de manter o respeito. Então, acaba que você não precisa ficar se culpando, né? Eu tenho alunos que me dizem, ah, mas eu penso em fazer isso, mas depois eu vou ficar me culpando, vão ficar me criticando que eu não quis mais atender o aluno. Não! Você fez o seu melhor. Você não está cumprindo o seu contrato? Está ali no contrato os seus deveres? Você não está fazendo mais, muitas vezes, do que necessário? Então, respira fundo que está tudo certo. A sua instituição é uma instituição de sucesso, né? Eu acho que o contrato, ele nos dá muita segurança em relação a isso, porque tá ali, o meu combinado eu tô cumprindo, Tá, meu né? combinado tá cumprido. E assim, Tá tudo normalmente, bem. agora pensando assim nas nossas experiências, né? Normalmente, essa família que não se enquadra, o que ela não quer é assumir as responsabilidades quanto família. E ela quer que a Nossa, escola assuma exatamente. todas as responsabilidades e o trabalho dela, né? Porque a escola tem um trabalho, mas a família também tem o seu trabalho, né? Tem o Exato, seu papel ali. Então, assim, exato. normalmente é isso. Não é um problema com você, com a sua escola, com o seu professor, com o seu material, com a sua comida. Não é isso. No fim das contas, quando você começa ali a depurar o que está por trás daquilo, ela não quer assumir a posição dela quanto família, né, em relação àquele amor. O que é uma E tristeza. aí Isso, joga como tudo mãe, isso me dói no fora. coração. Exatamente. Mas acho que a escola de sucesso não é não ter reclamações, né? É ter o Não, menor número possível delas, de problemas isso. durante o ano. E quando tiver desafio, saber o que fazer, né? Eu acho que é isso aí que a Exatamente. gente E aí ter esse precisa, é bater no apoio é muito peito. importante. Isso. E aí Exato. você tem onde. E saber que você tem onde se apoiar. Né? Uma grande dificuldade que a gente teve no começo do escritório foi porque os gestores nem sabiam que existia um direito educacional. Ou alguém especializado nisso. E realmente é uma Uhum, área muito recente. Mas saber que sim, você tem onde buscar auxílio, né? Acho que isso é sim. importante. Você não precisa carregar tudo sozinho. Aliás, na minha concepção, nem deve, porque é isso, a gente. Senão você só cresce até onde o braço alcança, né? Você não Uhum. consegue expandir. E é isso, você vai agora parar tudo e vai estudar direito, né? Então, daqui a pouco você vai Mas parar tudo e quando vai você estudar medicina. delega, né? Quando você tem uma equipe multidisciplinar, né? Quando você pensa numa Exatamente. empresa, quando você pensa em toda a excelência que você traz no seu ensino, nossa, a instituição dá um salto aí Não tem gigante. como E é não isso dar que eu quero. certo, né? Não tem como não ter sucesso, né? Acho que o É, sucesso começa por aí, pelo planejamento, pela organização, né? E é isso pela que eu quero de todos que autorização. acompanham aqui e trago tanto tema Exatamente. aí relevante da educação. Fernanda, muito, muito, muito obrigada, viu, Imagina, pelo eu que teu carinho, agradeço.
por todo o teu compartilhamento aqui de conhecimento, de toda a tua história. Nossa, uma história incrível, uma jornada aí de sucesso mesmo. Te desejo muito mais sucesso, que a gente possa estar juntas aí outras Para vezes, todos nós. Estou à compartilhando com disposição todo sempre que mundo. vocês precisarem. Bom, A gente, todo dia lá no meu perfil, dando notícias e contando, e tentando trazer e responder dúvidas sobre educação, sobre esse mercado. E sempre que quiser, para a gente marcar outros assuntos, falar mais sobre alguma outra coisa, estou à disposição. que bom saber. Muito obrigada. Quem ainda não segue, então, a Fernanda, vai lá, segue, acompanha, né? Todos nós, diretores, aí temos que ter esse suporte aí, saber com quem contar. Isso nos ajuda muito. E Então, uma vamos, ótima sexta-feira para todo mundo. Fale. não, vamos fazer um 2021 de sucesso. Bora, com certeza. É isso que todo mundo quer, né? Vamos para um ano aí Com incrível, não tenho certeza. dúvidas que vai ser, e a gente já está começando aí com o pé direito, né? É isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigada, Um beijo Stefana. para todo mundo. Beijo para todos Tchauzinho. vocês. Até mais. Tchau.